Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Gostaria de te pedir uma força e uma ajuda. Você puder se inscrever no canal, vai me ajudar muito. Não custa nada, basta você clicar logo ali e se inscrever. Estou aí na caminhada, né? Quem sabe conseguir mais inscritos e vai ser muito bom se você puder me ajudar. Se inscrevendo, compartilhando, deixando um like, tá bom? Fica aqui meu pedido para você. E nós estamos pensando aqui um pouco sobre a vida de Salomão, grande rei que Israel teve logo depois de Davi. Ele foi filho de Davi. Davi consolidou o reino, uniu a nação de Israel e entregou um país ali pronto para o crescimento. E aí Salomão ele teve a oportunidade de ter um reino de paz e ele pôde consolidar ainda mais o seu reinado, expandir as suas fronteiras e fazer do reino de Salomão algo extraordinário. Ele construiu um templo belíssimo, que era o Templo de Salomão, onde o povo ia adorar a Deus em Jerusalém. Ele construiu templos, palácios para ele, para suas esposas. Ele foi um homem extremamente inteligente, então tudo que diz respeito à arte, à arquitetura, à música, à produção poética, ele realmente se deu e desenvolveu muita coisa. E muita gente pode aprender da vida dele vendo os livros de Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Salomão, por exemplo. Então ele foi um homem assim extraordinário. Infelizmente o fim da vida dele, ele deu uns vacilos, porque como eu disse num vídeo aí anterior, não há bom sem defeito. Nós precisamos andar vigilantes, porque nem sempre a nossa caminhada pode ser boa no final. Às vezes a gente começa bem, mas termina mal. Então nós precisamos andar vigilantes do início ao fim. Mas hoje eu queria trazer um relato bem interessante que aconteceu quando Salomão se tornou rei. E aí, no outro vídeo eu falei, né, sobre a sabedoria, ele pediu a Deus ali a sabedoria para governar, para ser um instrumento de Deus naquela nação, e Deus deu muita sabedoria para ele. E aconteceu um fato curioso, um fato interessante, porque apareceu lá no reinado duas mulheres que eram prostitutas e estavam com uma crise, com um problema sério. E o rei, ele também atuava como um juiz, como alguém que trazia a solução ali jurídica para o seu reinado. E essas duas mulheres eram prostitutas, moravam na mesma casa e ficaram grávidas na mesma época. Então imagine aí, né? As duas gestantes, então talvez uma ajudou a outra ali nos seus dilemas e tal. E quando elas tiveram neném, tiveram também ali na mesma época. Nasceu um, logo depois nasceu o outro. E elas viviam juntas. Só que a gente não sabe como é que era essa casa, provavelmente era pequena e tal, e tinha a cama, elas dormiam cada uma numa cama separadas, mas o bebê dormia com elas, né? Então o bebê de cada uma dormia com a sua mãe. E aí o que aconteceu foi que elas chegam diante de Salomão e contam essa história e falam, olha, só que aconteceu o seguinte, uma delas, dormindo, virou e dormiu em cima do bebê, e o bebê infelizmente morreu ali sufocado, alguma coisa com o peso do corpo da mãe. Essa mãe de madrugada acordou e percebeu que seu filho morreu, que ela sufocou ele lá, tadinho, de alguma forma, e ele morreu. O que ela fez? Ela sorrateiramente foi até a cama da outra, pegou o bebê vivo e trouxe para sua cama, e pegou o bebê morto e colocou do lado da outra mãe. Quando essa outra mãe acordou de manhã, percebeu a diferença, porque obviamente a mãe sabe quem é seu filho, né? E aí, pronto, começou a confusão, porque uma disse, né, a que tinha um filho, que ela tinha matado o filho sem querer. Foi sem querer, foi um acidente. Mas ela falou, não, esse filho que tá morto não é meu, o meu é esse que tá vivo. E aí começou a disputa, a outra, não, gente, eu sei, eu conheço meu filho. Meu filho é esse que tá aí, vivo, e ela tomou de mim. E aí começou essa dificuldade entre elas duas. E aí elas se apresentaram ao rei e contou essa história. E o palácio todo, a liderança de lá, os governantes da época, estavam todos assistindo a essa cena inusitada e pensando como ele vai resolver isso. Porque um líder, ele se apresenta ou apresenta-se a ele muitas questões, às vezes complicadas e inusitadas. E o que ele ia fazer? Aí ele falou, beleza, é isso?
Aí ele mandou um soldado trazer uma espada. E o soldado trouxe, ele falou, pronto, eu vou cortar a criança ao meio. Cada uma ficou com uma parte. E assim não tem briga. E aí, na mesma hora, a mãe, ela grita. E ela diz, não, 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 por favor, não mate meu filho. Eu prefiro que ele fique com ela do que ele seja morto. Porque a mãe, e Salomão sabia, a mãe tem um amor tão grande pelo filho que não ia permitir que o rei matasse o filho. Só que a que não era mãe falou isso mesmo, pode cortar aí, nem eu nem ela. Já que não é pra ser, já que não é pra ser de nenhuma, então tudo bem, pode cortar o neném. E aí Salomão falou, não, a mãe é aqui, clamou pela vida do seu filho. Então assim, ele agiu de muita sabedoria. E aí o interessante também de tudo é que no final do texto tem um versículo que fala assim, ó, eu tô lendo aqui 1 Reis capítulo 3. Aí o versículo 28 fala assim, quando todo Israel soube da decisão do rei, teve grande respeito por ele, pois viu a sabedoria que Deus lhe tinha dado para fazer justiça. Então veja, quando todo Israel soube da decisão e de como ele procedeu, todo Israel teve grande respeito por ele, porque viu que Deus agia através dele. E eu acho que todo líder, ele deseja ser respeitado. Só que o respeito, ele vem a partir da maneira que a pessoa age. E não a partir da exigência da pessoa, né? Tem gente que fala assim, que quer respeito, que ele é o líder, que as pessoas têm que respeitar. E há essa cobrança. Mais interessante que quando se cobra respeito, não se recebe respeito. Porque o respeito, ele nasce a partir das coisas que essa pessoa faz. Ou o respeito não vai existir também por conta da atitude dessa pessoa. Por mais que a pessoa fale, vocês têm que me respeitar, eu sou o líder, eu que mando, eu que velo por vocês, eu que cuido de vocês, então eu que vou ser Deus que vai prestar, vai pedir contas a mim, de vocês, então por conta disso vocês têm que me respeitar. A pessoa pode falar muito e por muito tempo isso daí, mas o respeito não vai vir por conta disso. O respeito vai vir pelas atitudes que essa pessoa tem ou deixa de ter. E aí tem uma frase, eu até anotei aqui para não sair errado, daquela Margaret Thatcher. Ela foi primeira-ministra da Inglaterra e ela disse uma coisa muito interessante sobre a questão de liderança. Ela disse assim, estar no poder é como ser uma dama. Se tiver que lembrar as pessoas que você não é. Aí eu achei isso incrível, né? Se você tiver que lembrar para as pessoas e provar para as pessoas que você é uma dama, então é porque você não é. Se você tem que tentar provar para as pessoas que você é o líder, que você que manda, que você que está à frente, as pessoas não vão acreditar que você é, porque você está sempre tentando provar. E essa tentativa de provar quem nós somos o tempo todo remete a uma vida de orgulho, uma vida de falta de segurança e uma vida principalmente que não está na dependência daquele que nos chama para algum ministério, para algum cargo que ele tem para nós. Então nós podemos aprender com Salomão de que é Deus quem opera e nós somos apenas o reflexo daquilo que Deus faz em nós, se nós permitirmos. Porque se nós não permitirmos, então nada será feito. Mas essa história é incrível e o respeito que o povo tinha por Salomão só cresceu. A admiração que o povo tinha por Salomão só crescia por suas atitudes de dependência, de confiança, de como a criança, ele não sabia como agir, mas ele colocava toda a sua confiança em Deus que daria para ele a direção sobre o que ele deveria fazer. Então achei muito legal essa história e como a gente pode aprender muito com o grande rei Salomão, tá bom? Então era isso, Deus abençoe, fique com Deus e vamos olhar para Cristo, porque Ele é o nosso exemplo e pode nos ensinar o que é certo e o que é errado. Então até a próxima e valeu!